Boa tarde, está começando mais um boletim legislativo com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. O ano de 2022 foi muito bom para a economia de São José dos Campos. Segundo dados do CAGED, a cidade criou cerca de 10 mil postos de trabalho com carteira assinada. Os números também são positivos em relação ao empreendedorismo. Mais de 15 mil empresas foram abertas e o Banco do Povo disponibilizou cerca de 3,6 milhões em créditos no ano passado. Números importantes que mostram a retomada e a consolidação da economia da cidade. Durante 7 anos, a Beth trabalhou com carteira assinada, até que no meio do ano passado ela decidiu realizar um sonho antigo: abrir um bar com temática rock. Desde então, ela tem vivido na prática a experiência de ser uma empreendedora. Apesar das dificuldades de você empreender, de você não ter 100% de certeza de que aquilo vai dar um retorno, a gente vai na esperança de que vai dar certo, né? Que a grana vai entrar, que o negócio vai girar, porque demanda tempo você trabalhar, né, num horário fixo das 8 às 17, você tem uma quantidade de dinheiro específica que você ganha, que é diferente de quando você empreende. Assim como aconteceu com a Beth, muitas pessoas decidiram abrir o próprio negócio em São José dos Campos em 2022. De acordo com dados da Sala do Empreendedor, até dezembro do ano passado, 15.760 empresas foram abertas na cidade, o que representa um aumento de 24% em relação a 2021. Dos negócios criados, 52% são de microempreendedores individuais e 48% atuam em outros regimes. Para o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José, a melhora na economia do município, vivida principalmente pelo ramo de serviços, foi um dos motivos que impulsionaram a abertura de novos empreendimentos. Você tem também algumas empresas criativas, né? Por conta da dificuldade da pandemia, que expandiram suas atividades, empresas que se reinventaram no setor de serviços, seja com delivery, seja com outros tipos de prestação de serviço. Pessoas se reinventaram e acabaram gerando muitos postos de trabalho no setor de serviços. Isso é positivo. Esse é um dos lados positivos de uma crise, né? Você tem as empresas se tornando mais eficazes, mais enxutas e também criativas. E o crescimento na criação de empresas também reflete na geração de empregos de carteira assinada. Segundo os últimos dados do CAGED, São José dos Campos criou 1.352 novos postos de trabalho em novembro, somando 10.653 empregos formais entre janeiro e novembro de 2022. O Rodolfo é consultor empresarial e acredita que essa alta na criação de empresas e também na geração de empregos é um sinal positivo do retorno da economia após o baque causado pela pandemia. A partir do momento que eu tenho essas áreas aquecidas, que são áreas que geram muitos empregos, eu também tenho contratações de empresas, entendeu? Eu preciso contratar um engenheiro específico para tal tipo de obra. Então, é aí que surge o crescimento, né, o nascimento dessas novas empresas. Então, assim, eu enxergo que isso realmente é o aquecimento da economia, entendeu? E eu entendo que, independente de questão de mudanças, de questões políticas que aconteceram, isso vai continuar da mesma forma agora em 2023. E para quem pretende colocar em prática uma ideia e começar a empreender neste ano, aí vão algumas dicas para que o negócio prospere em 2023. A primeira coisa que eu diria para quem nos vê aqui é que entendam que se houve um primeiro empreendimento e que não teve sucesso, que a aprendizagem para uma segunda tentativa é muito valiosa, que as pessoas não desistam se num primeiro empreendimento as coisas não deram certo. Para aqueles que deram certo, que também não achem que tudo é automático, né? Estejam atentos ao novo cenário econômico, atentos aos novos riscos de um país que muda um pouco o seu modo de pensar, né? Do ponto de vista da administração alta. A gente entende que um planejamento estratégico ele é o mais, como se diz, necessário para uma empresa. Então, o que o meu planejamento estratégico vai trazer?
qual que é a minha carga tributária dentro desse ano, se eu vender X, o quanto eu quero vender, entendeu? Para quem eu vou vender. Então, esse tipo de planejamento hoje, que é o que mais acaba prejudicando os empresários. Então, às vezes, essa falta de planejamento acaba fazendo com que muitas empresas não passem realmente do primeiro ano. Para a Beth, nossa personagem no início dessa reportagem, apesar de todas as dificuldades encontradas no dia a dia, ela garante que fez a escolha certa ao optar pelo empreendedorismo. Eu acho que vale a pena empreender, no geral, apesar das dificuldades, apesar do desafio que é, eu acho que vale a pena e eu recomendo para quem quer mudar de vida, para quem quer almejar alguma coisa maior, né, ter uma expectativa de crescimento, né? Porque às vezes as empresas CLT não dão essa oportunidade. Você fica sempre fechado ali naquele salário, naquele horário e tal. E quando você é empreendedor, é você que faz o seu horário. É você que faz o seu salário também, mas é você que faz o seu horário e a sua rotina. E tem mais notícia boa aqui no boletim. Foi retomado o andamento do concurso público de auxiliar legislativo da Câmara Municipal. A classificação definitiva está publicada no Diário Oficial do Legislativo. O processo estava suspenso desde o dia 10 de junho por conta de um mandado de segurança que solicitava a anulação de uma questão da prova que foi aplicada em maio do ano passado pela VUNESP. Porém, o pedido de anulação foi negado. A decisão da Justiça para o andamento do concurso é definitiva e não cabe mais recurso. Participaram da prova mais de 8.400 pessoas que concorreram para 21 vagas. Para mais informações sobre o concurso, é só acessar o site da Câmara Municipal. E ainda falando de emprego, se você está à procura de trabalho ou conhece alguém que está precisando, vale a pena dar uma olhada nas vagas disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para assistente de vendas, auxiliar de contabilidade, auxiliar de faturamento, auxiliar de feirante, auxiliar de logística, auxiliar mecânico, azulejista, coordenador de turno, corretor de imóveis, cozinheiro, cozinheiro geral, instalador de gás, mecânico diesel, operador de telemarketing, pedreiro, representante comercial, serralheiro, técnico em automação, telhadista e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O Pix já é uma realidade no nosso dia a dia e terá mudanças em 2023. Foi anunciado pelo Banco Central alterações nas formas de pagamento, com o objetivo de tornar as operações mais simplificadas para o usuário. A partir de agora, as pessoas terão mais controle sobre os valores e horários das transações. As mudanças começaram em janeiro e devem ser implementadas até julho. Seu Humberto é empreendedor e o Pix foi um facilitador para ele nas transações que costuma fazer diariamente. Inclusive, aproximou a relação entre os fornecedores. Tanto para os fornecedores que eu pago, como para mim que eu vendo também, né? Porque tem as contas particulares também. E para os negócios também, com certeza. Porque é automático. Agiliza, né? Ele conta que o Pix também é a preferência de alguns clientes na hora do pagamento e define a ferramenta como prática e segura. É muito importante, benéfico, logicamente, porque quem tem o acesso, eles vão ali na chave, ó. A minha chave é o CPF. Aí ele vai lá, na internet, pronto. Aí ele mostra que foi concluído e é ótimo. Para mim é ótimo, já cai na hora. E você puxa o saldo também, já vê direitinho, se você tiver desconfiado, né? Seu Humberto não é uma exceção. De acordo com o Banco Central, há mais de 143 milhões de usuários do Pix aqui no Brasil, sendo que aproximadamente 131 milhões são de pessoas físicas e mais de 11 milhões pessoas jurídicas. E para facilitar este método de pagamento, desde o dia 2 de janeiro, o próprio Banco Central anunciou algumas mudanças no sistema.
Agora, os bancos não vão mais impor limites de valor para transações, apenas restrições por período. Será possível fazer uma única transação no valor de 5 mil ou 10 no valor de 500, por exemplo. Os pedidos de diminuição de limites deverão ser aceitos imediatamente pelos bancos e, no caso das solicitações por aumento, deverão ser analisadas num prazo de 24 a 48 horas. Outra mudança é que atualmente é considerado o período noturno das 8 da noite até as 6 da manhã. Agora, os usuários poderão escolher se o período noturno continua sendo às 8 ou passa a ser a partir das 10 horas da noite. E as retiradas das modalidades Pix-Saque e Pix-Troco também sofreram alterações. Passou de R$ 500 para R$ 3.000 durante o dia e de R$ 100 para R$ 1.000 durante a noite. O Vinícius, que é financista, explica como as novas regras mudarão a relação entre os bancos e os clientes. Ele ressalta que o contato deve ser mais direto, até mesmo para o consumidor manifestar interesse ou não na alteração de limite. Antes havia um limite por transação, agora o limite não é mais por transação, é um limite diário, né? E esse limite ele sofre alteração de acordo com o cliente. Então, o cliente tem que se manifestar junto ao banco, dizendo qual limite ele gostaria de ter a movimentação dele registrada por dia. Aí ele pode fazer toda essa movimentação de uma única vez, né, numa única transferência, o que era diferente antigamente, né? Antigamente, o limite era por operação, ou seja, ele poderia fazer muito mais valor no dia, mas ele teria que ficar alterando todas as vezes ou fazer várias vezes o pagamento para uma mesma pessoa. Ainda segundo o financista, essas mudanças também vão afetar o dia a dia dos pequenos comércios, dos trabalhadores autônomos e dos empresários, podendo facilitar as relações de venda. E ele alerta ainda que os usuários precisam ter atenção ao fazer uma transferência bancária. Conferir os dados é primordial para evitar golpes. O estímulo da economia para o microempresário é super importante, né? E ele pode criar aí alguns benefícios para os clientes deles. Hoje, todas as outras operações elas têm taxas e tarifas, que ou está atrelado ao cliente que fez o pagamento, ou está atrelado à instituição financeira ou ao lojista, ou ao comerciante. Ali, por exemplo, numa transação com cartão, num recebimento com cartão, ele paga taxas que vão variar aí de 1% até 5%, depende da forma e da negociação que ele tem. Com o Pix, ele consegue talvez ceder um desconto ou facilitar a forma de recebimento para que ele receba isso também de maneira mais rápida. Mas é importante que o cliente se atente no ato da transferência da fidelidade dos dados para quem ele está transferindo. E dessa forma ele vai estar mais seguro com o processo. Alterações importantes, né? Mas uma coisa que nunca muda é a segurança que precisamos ter na hora de realizar as operações financeiras. Com o aumento dos limites dos valores de transferência, aumenta também a preocupação com os golpes. Por isso, a repórter Tamires Vick foi conversar com um especialista para trazer orientações de segurança na hora de usar o Pix. Boa tarde, Vick. Olá também para você que está assistindo a TV Câmara neste momento. E olha, gente, eu não sei vocês, mas depois que o Pix chegou, eu passei a usar ele para tudo e acredito que essa se tornou a modalidade, né, de transferência de dinheiro de muita gente. E neste ano, o Banco Central então anunciou algumas mudanças, né, para o Pix. Então, se você também usa, se você gosta, né, a gente vai então esclarecer algumas dúvidas, né, explicar o que foi que mudou. E para isso, eu tô aqui com o especialista em Direito Digital, Fábio dos Santos, que vai contar tudinho pra gente. Fábio, conta então pra gente, né, quais são as principais mudanças que a gente vai ver. Bem, o Pix ele traz por si só muitos aspectos, tá? Tanto técnicos quanto práticos. Dentre as principais mudanças que estão em vigor desde 2 de janeiro agora desse ano, tá? As principais, eu tenho aqui anotado, são a alteração do limite, né, que teve valor aumentado. Então, os bancos têm de 24 a 48 horas para aumentar o limite do cliente, se ele quiser. E se o cliente quiser diminuir esse limite, os bancos têm que atender automaticamente. Tá legal? Uma outra mudança importante é o limite por saque. Ele passou a ser opcional. Então, os clientes podem variar isso daí, tanto aumentar quanto diminuir. Tá? O período noturno também mudou. Agora, o cliente ele tem a flexibilidade de escolher o período que ele quer, entre 8 da noite e 6 da manhã ou entre 10 da noite e 6 da manhã.
Uma outra mudança também muito importante é a questão com relação ao Pix-Saque e o Pix-Troco, que ele passou a ser 3.000 para o período diurno e R$1.000 para o período noturno, que antes o período noturno era R$100 e de dia ele só podia transferir R$500. Perfeito, Fábio. Realmente é bastante coisa, né? Algumas informações, né? Algumas mudanças que vieram para somar, mas com tudo isso também, também aumenta o risco de golpes, né? Então, se você puder alertar a população, né? Algumas dicas, né? Para evitar, então, cair em golpes e fazer, né? Transferências erradas. Sim, são muitas dicas que se pode passar envolvendo o Pix, né? Mas para tentar se concentrar nas principais, sempre verificar com atenção para quem está sendo transferida a quantia por meio dessa ferramenta, o Pix, tá? Ela é uma ferramenta que ela trouxe muita flexibilidade, mas ela também trouxe muita fragilidade e gerou novos tipos de golpe que se aperfeiçoam todo dia. Então, uma coisa que é muito importante quando a pessoa está ou em rede social ou de alguma forma na internet, navegando, sempre verificar se aquela plataforma é realmente a plataforma verdadeira, sempre confirmar para quem está transferindo o valor do Pix, ou telefonando, de preferência não telefonando pela rede social, mas de um telefone fixo, porque hoje em dia tem muitas técnicas de engenharia social envolvendo não só falsos parentes, mas como também falsas empresas. Tá? Do lado do comerciante, o Pix também trouxe uma série de perigos. Então, é muito importante também o vendedor ou o empresário estar atento a quem transfere o Pix. Dentre as diversas modalidades de Pix, uma que tem trazido alguns problemas é o Pix agendado, onde os criminosos agendam o Pix, o vendedor ele não confere a veracidade daquele Pix e ele entrega a mercadoria. E aí o criminoso vai e transfere e cancela o Pix. Ou então também quando o comerciante pede o comprovante, mas antes de mandar o comprovante, os criminosos editam o valor. Então eles fazem uma transferência de centavos, geram aquele comprovante genuíno, mas antes eles fazem uma edição de imagens e colocam lá o valor correto. E aí o comerciante entrega o produto, muitas vezes um produto caro, e aí, quando vê, ele não recebeu valor nenhum ou muito pouco, muito aquém do que o valor daquele item que ele transferiu. Tá certo. Realmente tem que prestar bastante atenção, né, Fábio? Muito obrigada pelas informações. Então, pessoal, esses são os esclarecimentos, né, sobre o Pix. E a gente espera, então, né, que todo mundo tenha bastante cuidado, né, para não cair em nenhum golpe e usar, então, todas essas facilitações a seu favor. Essas são as informações de hoje e a gente volta para a redação. Muito importante essas dicas. Muito obrigado pelas informações, Vicky. E para quem tem carteira assinada, uma alternativa para conseguir uma graninha extra durante o ano é o saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem escolhe essa modalidade pode sacar parte do dinheiro depositado no mês do aniversário. O pessoal que nasceu em janeiro já pode fazer o saque. Mas é claro, a sistemática tem seus prós e contras e é o que a gente te mostra agora na reportagem. Todo início de ano a história é sempre a mesma: fazer contas para equilibrar o orçamento. Mas para quem precisa de uma ajuda extra, uma alternativa é o saque aniversário do FGTS, disponível desde o primeiro dia útil de cada mês. A modalidade, criada em 2019, permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano no mês de aniversário do trabalhador. Em 2023, se iniciou no dia 2/1, né? Então, se a pessoa que ela quer optar agora pelo saque aniversário, se ela optar no mês, até o último dia útil do mês no aniversário dela, ela ainda recebe esse ano, né? Se passar esse último dia útil do mês do aniversário, ela só vai receber no ano que vem. Então, lembrando que essa opção é feita pelo trabalhador diante dos valores que tem na sua conta vinculada. A partir do momento que ela já optou, né, no mês do aniversário dela, o dinheiro já fica disponível a partir do primeiro dia útil. Então, a partir desse primeiro dia útil, o valor já está disponível na conta, ficando disponível durante 2 meses após o mês do aniversário. Então, essa pessoa que faz aniversário, por exemplo, em janeiro, a partir do dia 2 já fica disponível os valores, podendo sacar até o dia 31/3, né, do mesmo ano. O valor para o saque depende do saldo que o trabalhador tiver em cada conta do FGTS. Para contas com saldo até R$ 500, por exemplo, poderá ser retirado 50% do total. A partir daí, o percentual cai,
mas será pago um valor fixo adicional que aumenta conforme o saldo total. A adesão a esta modalidade é voluntária e pode ser realizada pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Mas quem fizer esta opção precisa ficar atento, já que deixará de receber o valor depositado caso seja demitido sem justa causa. Então, de todo aquele saldo, quando a pessoa é demitida sem justa causa, ela recebe uma multa de 40% em cima do saldo do FGTS. Ela só vai poder sacar essa multa. A partir do momento que o trabalhador opta ao retorno do saque-rescisão, ele tem que aguardar o prazo de 24 meses, né? Durante esses 24 meses, ele continua recebendo o saque-aniversário, porém, após os 24 meses, se demitido por justa causa, ele poderá receber o valor integral da conta vinculada. Então, vai sacar os valores da multa fundiária de 40%, mais os valores que ele tem lá na sua conta do Fundo de Garantia. Em 2022, o saque aniversário do FGTS movimentou mais de 23 bilhões de reais. Neste ano, a expectativa é que cerca de 1.300.000 pessoas façam o saque já em janeiro. Números que representam uma maior movimentação e um aquecimento no comércio da cidade. Para este professor de finanças, o dinheiro sacado do FGTS aniversário deve ser usado para quitar dívidas de início de ano e também para compras e passeios. Quem acaba sendo beneficiado não é só o trabalhador, mas é o trabalhador que vai usar esse dinheiro para colocar esse dinheiro dentro da economia. Por exemplo, a pessoa pode usar esse dinheiro para ir para o shopping center, pode usar esse dinheiro aí para ir para uma pizzaria, ou pode usar esse dinheiro também para reorganizar a sua própria dívida que ela vai ter durante o ano, onde surge o IPVA, o IPTU e tudo mais. Então, esse recurso ele é alocado, que era um dinheiro que estava preso lá dentro do governo, né, na Caixa Econômica, que é liberado para dar uma oxigenada na economia pós-pandemia. O professor de finanças explica também que para ter um aproveitamento melhor do dinheiro, é preciso traçar um planejamento financeiro. É sempre importante administrar o fluxo de caixa, o quanto que você ganha e o quanto que você vai gastar. Agora está tendo um ganho extra, de que é o benefício do 13º e também esse benefício do saque antecipado do Fundo de Garantia. Então isso é receita, é entrada que somado ao salário, a pessoa vai ter o total dos seus ganhos. Ela tem que colocar numa planilha o quanto que ela vai ter que gastar, para ela também não gastar nesse momento acima daquilo que ela já tem comprometido nos períodos subsequentes. E tá bastante calor aqui na cidade, né? E será que chove hoje de novo? Vamos conferir agora na previsão do tempo. A tarde desta terça-feira se mantém com sol e nuvens, mas pode ter pancadas de chuva a qualquer momento, máxima de 31 e mínima de 20 graus. A quarta-feira também será de sol e chances de pancadas de chuva ao longo do dia. A máxima será de 29 com mínima de 19. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Câmara. Daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, tem o Hora do Esporte com os brilhantes Vieira Júnior e Bruno Castilho. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau!